Boa noite, começando mais um ano, 2026. Estamos aí no primeiro mês, na metade do primeiro mês, né, praticamente. E vamos começar com uma leitura, uma breve leitura aqui. Leitura da noite, leitura que pode fazer você dormir ou se interessar. O barulho da minha cadeira tá fazendo uns claques aqui bastante altos, né? Mas vamos começar aqui com uma leitura breve de um livro chamado A História das Três Internacionais. As internacionais que foram organizações revolucionárias, né? Num primeiro momento que congregavam ali socialistas, comunistas e anarquistas. Você teve, como diz aqui, três internacionais. Então a primeira internacional vai congregar essa galera. A partir da segunda a gente vai ter aí só os comunistas, né? Os anarquistas são expulsos e tal. Enfim, faz parte da história das três internacionais. A primeira internacional foi de 1864 a 1873, eu estou lendo aqui na capa do livro, né? Mas as outras aí, a segunda vem do final do século XIX, se eu não me engano. De 1889 até 1914, né, o início da Primeira Guerra. Depois a gente vai ter a Terceira Internacional, que vai de 1919, que é o final da Primeira Guerra, até 1943, ali já no meio da Segunda Guerra. Existe aí uma quarta internacional, né? Enfim, é um motivo de polêmica, se é reconhecido, se não é, enfim, mas que seria a internacional de um ramo específico dos comunistas, que seriam os trotskistas, né? Que clamam seguir ali uma quarta internacional com outros valores e assim por diante, né? Mas as internacionais eram isso, eram organizações internacionais da esquerda revolucionária, né? Por isso que se chama internacional, para discutir, movimentar e colocar em prática políticas, né? Nacionais, regionais, internacionais de combate ao capitalismo, enfim. E aí temos esse livro, A História das Três Internacionais, escrito por William Z. Foster, que foi um estadunidense, e ele tem uma história, né, ali bastante ampla durante o século XX, início do século XX, na militância, né, em sindicatos, nos Estados Unidos. Vou dar até para ler aqui, né, essa parte. E aí esse livro, antes de ler essa parte de introdução, ele é um livro da Nova Cultura, é um jornal, a editora Nova Cultura. Então fica aqui uma propaganda de graça, que eu acho necessário, né? Se você gosta de leituras revolucionárias, né, comunistas, ali do campo da esquerda leninista, maoísta, panafricanista, entre outros, entre no site da Nova Cultura e dê uma olhadinha lá. Ou segue lá, eles têm notícias, um jornalzinho online que você pode ler, dá uma forcinha lá pro pessoal da Nova Cultura que eles fazem muitos livros assim bem diferentes, que são difíceis de você achar assim, né, pelos autores, pelas traduções. Tem muito livro que infelizmente fica limitado ao gringo, né, ao inglês, ao espanhol, francês e e assim por diante. Aí a Edições Nova Cultura conseguem dar uma boa traduzida aí, muita coisa bacana pro português, para você que não lê em outra língua, né, que é a maioria das pessoas. Então, aqui na apresentação,
Apresenta até a Nova Cultura, isso é bom. O selo Edições Nova Cultura foi criado pela União Reconstrução Comunista com o intuito de divulgar o marxismo-leninismo, maoísmo e a história das lutas revolucionárias dos povos pela libertação nacional e pelo socialismo. Nosso trabalho e nossa proposta editorial tem por objetivo ampliar a literatura marxista-leninista-maoísta em língua portuguesa e levar a história e as análises das experiências revolucionárias mundiais aos 4 cantos do Brasil. Assim, durante o nosso trabalho de reedição e tradução de títulos esquecidos ou inéditos em nosso país, amadurecemos a ideia de construirmos um projeto. Vou começar a falar mais devagar porque também é para dormir, né? Aí às vezes eu esqueço disso. Mas de construirmos um projeto de tradução da obra History of the Three Internationals, the World Socialist and Communist Movements from to the Present, do histórico dirigente comunista estadunidense William Z. Foster. Esse trabalho, publicado originalmente em 1955, faz um grande apanhado histórico das lutas da classe operária a partir de sua organização política, passando pelas 3 internacionais e a luta ideológica travadas nesses contextos. O projeto que é apresentado aos leitores nesse volume contará com um total de 4 volumes sobre a história das internacionais, de autoria do historiador e dirigente estadunidense William Z. Foster. Volumes que compõem o projeto de tradução da obra supracitada. O primeiro volume, que apresentamos nessa edição, abrange o período da Primeira Internacional, de 1884 até 76. O segundo volume da Segunda Internacional, de 1889 a 1914. E o terceiro, sobre a Terceira Internacional, que vai de 1919 até 43. O quarto e último volume nos traz um balanço do avanço histórico do socialismo após o período da Segunda Guerra Mundial, compondo assim a totalidade da grande obra de Foster na tentativa de escrever uma história geral da Internacional Comunista. Muito bem. Então, temos aqui uma breve apresentação e uma breve biografia do autor. William Zebulon Foster nasceu em 25 de fevereiro de 1881 em Taunton, Massachusetts. Seus pais eram James Foster, imigrante irlandês que havia fugido de seu país devido à onda repressiva que sucedeu o fracasso da insurreição feniana, da qual tomou parte, e Elizabeth McLaughlin, imigrante inglesa e trabalhadora da indústria têxtil. William cresceu com mais 8 irmãos, entretanto sua mãe teria dado à luz a 23 vezes, tendo a pobreza custado a vida de 14 dessas crianças. Quando era criança, sua família se mudou para um bairro de irlandeses no sul da Filadélfia, onde seu pai continuava participando de reuniões de grupos irlandeses e de irlando-americanos fenianos. Foster abandonou a escola com apenas 10 anos de idade para começar a trabalhar. Com 13 anos, tornou-se empregado de uma fábrica de alfaiate. Alvaiade. Carbonato de chumbo. Enfim, não sabia disso. Até os 23 anos de idade, também trabalhou em fábricas de fertilizantes, em construções de estradas e ferrovias, como serralheiro, estivador, marinheiro e até mesmo motorista de bonde. Nesse período, residiu em diversas cidades e conheceu porções consideráveis de seu país, bem como a realidade do proletariado estadunidense. Em 1901, entrou no Partido Socialista da América, já demonstrando capacidade como quadro do movimento sindical. Em 1909, após romper com o Partido Socialista, adere à Organização Trabalhadores Industriais do Mundo, na qual se destaca como organizador, mas também como orador, o que lhe rende a chance de viajar para diversos países como representante em congressos e conferências políticas. Nesse período, também participa da fundação de vários sindicatos. Em 1919, Foster se destaca como a liderança da Grande Greve de Trabalhadores do Aço, que durou quase 4 meses e acabou sob pesada repressão. Em 1921, torna-se membro do recém-fundado Partido Comunista dos Estados Unidos. Desde o princípio, por sua importância no movimento sindical, Foster foi uma figura de liderança no partido. No início da década de 20, ele e seu grupo combateram o grupo faccionista de J. Lovestone, próximos a Bukharin,
aproximando-se dessa forma da influência de Joseph Stalin. No final da década, enfrentou e venceu outros grupos direitistas como o de James Cannon, um trotskista, e de Aaron Browder, notórios revisionistas cujas ideias chegaram a influenciar negativamente o Partido Comunista do Brasil na década de 40. Nos anos 30, Foster foi fiel às diretivas da Internacional Comunista, contudo, é também nessa década que começa a perder poder dentro do partido. Em 1932, quando estava concorrendo para a presidência do partido, sofre um ataque cardíaco e precisa abandonar a política enquanto foi cuidar da saúde na União Soviética. Após seu retorno, em 1935, continua seu combate a Browder e suas ideias, mantendo-se aliado de Stalin para empreender essa disputa. Browder é expulso definitivamente do Partido Comunista em 1945. Foster se aposenta em 1957, tendo sido secretário-geral até esse ano. Ele faleceu no 1º dia de setembro de 1961 em Moscou aos 80 anos de idade. Então essa é a biografia do rapaz. Eu já estava lendo aqui o livro, já estava numa página mais avançada, onde ele fala exatamente aqui, ele faz todo no início do livro um apanhado da luta dos trabalhadores ali desde o século XVIII praticamente, que vai culminar aí na organização das organizações, né, dos trabalhadores e etc. E aqui chega-se a um capítulo, né, que é o capítulo 4, que se chama Fundação da Primeira Internacional, que é exatamente o ponto do livro. Então aqui vamos fazer uma leitura breve, de apenas quantas páginas isso aqui? Umas 6 páginas, né? Umas 6 páginas. Fundação da Primeira Internacional. Diz Foster: tal como o sistema capitalista, o movimento operário é fundamentalmente internacional. Como indústrias, transportes e comunicações transbordaram as fronteiras nacionais, tal o é a consciência da classe proletária. O espalhamento do capitalismo para vários países e o desenvolvimento do mercado mundial geram inevitavelmente o sentimento do internacionalismo entre os operários. Esse é especialmente o caso quando começam a quebrar com as concepções burguesas e inclinam sua atenção para as políticas e perspectivas socialistas. A maturidade política de um dado movimento operário pode ser medida muito bem pelo nível de internacionalismo que o anima. Já no início do século XIX, o jovem proletariado já sentia uma forte necessidade pela solidariedade em escala internacional. Os operários precisavam aprender e apoiar uns aos outros em suas crescentes lutas econômicas e políticas contra a voracidade dos capitalistas, quem, ainda que em forte contradição uns com os outros em linhas nacionais, ainda assim demonstravam uma grande unidade internacional contra demandas específicas da classe operária. Mais concretamente, os operários tiveram de lutar contra o peleguismo internacional e sentiam a crescente necessidade de lutar contra a guerra. Quanto mais operários se tornavam socialistas, mais a internacionalista crescia. O internacionalismo inato dos operários era também estimulado por fortes tendências internacionais entre setores radicais da burguesia e da pequena burguesia. No estabelecimento revolucionário da dominação capitalista, essas classes, a burguesia e a pequena burguesia, cooperavam definitivamente por linhas nacionais e particularmente nas várias revoluções desse período geral. Isso foi exemplificado pelo apoio internacional da burguesia dado à Revolução Americana de 1776, a Revolução Francesa de 1789, a Revolução Francesa de 1848 e as outras revoluções burguesas na Alemanha, Itália, Hungria e Polônia. Muitos intelectuais, esses elementos radicais burgueses, também penetraram na maioria dos movimentos operários internacionais da época e de tempos em tempos buscavam utilizá-los em favor de seus próprios interesses de classe. Então aqui temos um tópico: precursores da Primeira Internacional, que é o que a gente vai ler no episódio de hoje, que já vai dar aí
as páginas aí. Depois a gente pode ver, talvez, para o tópico 2, numa outra oportunidade. Quem sabe? Então vamos lá. Precursores da Primeira Internacional. A Inglaterra, coração do jovem capitalismo, que tinha a maior e mais desenvolvida classe operária e que fora o berço do sindicalismo, tornou-se naturalmente palco dos esforços preliminares do proletariado na organização e solidariedade internacionais. Desde a primeira grande onda do movimento operário, na década de 1830, tivemos muitas expressões do crescente espírito de internacionalismo dos operários. O movimento cartista demonstrou grandes tendências internacionalistas. Lorvin chama William Lovett, um de seus fundadores, de primeiro trabalhador dos tempos modernos com uma visão internacionalista. Loring, que é um autor, né, e tal, ele está citando um autor que chama William Lovett, que, se eu não me engano, foi um dos líderes aí do movimento cartista, que foi um movimento de luta dos trabalhadores, enviavam cartas, né, para protestar e tal. Então Loring chama William Lovett, um de seus fundadores, né, é um dos fundadores do movimento cartista, de o primeiro trabalhador dos tempos modernos com uma visão internacionalista. A Liga dos Exilados, a Liga dos Justos e a Liga dos Comunistas, das quais tratamos no capítulo 2, eu já estou no capítulo 3, tinha esquecido disso, foram definitivamente internacionalistas e predominantemente proletárias em sua concepção de mundo e concepção de classes. Os seus principais centros e a sua concentração de atividades estavam na Inglaterra. Uma organização internacional muito importante deste período foi a Associação Fraternal Democrática, organizada em Londres em setembro de 1844 por grupos de combatentes ingleses e exilados europeus. A associação declarou que a terra, com toda a sua produção natural, é propriedade comum de todos. Steklov diz que, ao menos no que concerne às ideias, foi a primeira organização internacional da classe operária, e nesse sentido pode ser considerada a precursora da Internacional. Harney, Jones, O'Brien e outros grandes líderes cartistas foram figuras ativas nessa organização. Marx e Engels cooperaram com o movimento. A Associação Fraternal Democrática era internacionalista e se ocupava ativamente das lutas dos operários e outros desenvolvimentos revolucionários no continente europeu. Preparou o caminho para a fundação da Primeira Internacional. Um importante traço dessa organização é que ela se iniciou sob uma forma estrutural semelhante àquela que foi posteriormente adotada na Primeira Internacional, isso é, com o estabelecimento de secretarias nos respectivos países. Assim, havia secretários para a Inglaterra, França, Alemanha, Itália, Polônia e Espanha. Essa organização foi destruída nos anos de reação que se seguiram à Revolução de 1848 na Europa. O mais significativo movimento internacional posterior, que também se espalhou a partir da Inglaterra, foi o Comitê de Boas-Vindas e Protesto, depois conhecido como Comitê Internacional e Associação Internacional, organizado em Londres no final de 1855. Esse corpo também selecionou secretários para vários países nos quais tinham contatos. Novamente, Ernest Jones e outros cartistas eram figuras proeminentes no movimento. O comitê organizava reuniões massivas para celebrar várias revoluções europeias do passado e protestou contra os ultrajes da então situação da Europa. Pelo fim de 1859, porém, o Comitê Internacional desapareceu. Na França, também poderosas tendências internacionalistas se manifestaram entre os operários. Possuíam fortes tradições internacionalistas que remontavam a Babeuf, destacado comunista na Grande Revolução Francesa, assim como a vários combatentes das revoluções de 1830 e 1848, e outros lutadores pelos anseios do povo francês. Em 1843, Flora Tristan, em Paris, escreveu um livreto chamando pelo estabelecimento de uma ampla organização internacional. O Sindicato dos Trabalhadores, dizia ela, deve estabelecer nas principais cidades da Inglaterra, Alemanha e Itália, numa palavra, todas as capitais da Europa, comitês de correspondência.
Em abril de 1856, uma delegação de operários franceses foi para Londres e propôs que fosse criada uma Liga Universal dos Trabalhadores para conduzir a luta internacionalmente. Entre as mais importantes atividades desses grupos internacionalistas estava o apoio ativo ao movimento pela abolição da escravidão dos negros no Império Britânico, nos Estados Unidos e no mundo. Havia por décadas um forte movimento abolicionista no qual sindicalistas, cartistas e oenistas cumpriram um papel muito importante. Os movimentos abolicionistas britânicos e estadunidenses trabalhavam sobre forte cooperação. Entre 1833 e 1860, William Lloyd Garrison, Frederick Douglass e outros proeminentes abolicionistas estadunidenses visitaram a Inglaterra, onde foram calorosamente recebidos. George Thompson, abolicionista e líder operário inglês, também foi para os Estados Unidos e foi ativo na luta local. Antes e durante a Guerra Civil, sindicalistas ingleses fizeram grandes manifestações contra a escravidão. Na França, também a classe operária demonstrou solidariedade internacionalista anti-escravagista similar contra determinadas tentativas de Napoleão III de levar a Grã-Bretanha e a França para lutar na Guerra Civil Americana ao lado dos confederados. Tais atividades em defesa da abolição e da paz, principalmente por parte dos operários britânicos, fizeram com que o presidente estadunidense Lincoln enviasse uma carta de agradecimento aos operários têxteis de Manchester que estavam à beira de morrer de fome por conta do bloqueio do algodão. Ele disse que o apoio constituiu sublime heroísmo cristão que não foi superado em qualquer época por qualquer país. Em 2 de março de 1863, os Estados Unidos expressaram gratidão aos operários britânicos por seu apoio, e Marx, anteriormente no New York Tribune, disse que nunca se deve esquecer nos Estados Unidos, pelo menos que as classes trabalhadoras da Inglaterra, do começo ao fim, sob todas as dificuldades, não se esqueceram da solidariedade. A fundação da Primeira Internacional ocorreu em meio a crescente ondas de lutas nacionais revolucionárias e burguesas, após o longo período da reação que se seguiu à Revolução Europeia de 1848. O capitalismo se desenvolvia aceleradamente por toda a Europa Ocidental, e junto com ele, a classe operária, tanto em espírito de organização quanto consciência. O movimento operário, particularmente na Inglaterra, fortalecia-se e os conselhos sindicais de Londres foram formados em 1860, com corpos similares sendo organizados em outros grandes centros. Na Alemanha, os primeiros sindicatos haviam acabado de aparecer. Ferdinand Lassalle organizou a União Geral dos Operários Alemães, uma organização política, em 1862, e August Bebel e Wilhelm Liebknecht estavam conduzindo ativamente uma agitação comunista, que levou à fundação do Partido Operário Social-Democrata da Alemanha em 1869. Também nos Estados Unidos, a partir de 1863, os sindicatos cresciam grandemente. A grande crise econômica de 1857, a primeira crise capitalista que tomou caráter mundial, afetou os operários duramente e deu origem ao grande movimento grevista de 1860 e 62, tanto na Inglaterra quanto em outros países, inclusive nos Estados Unidos. Entre as várias consequências da poderosa onda dos movimentos democrático-burgueses nacionais do período que antecedeu a Primeira Internacional, esteve principalmente a mobilização dos operários de vários países e o fortalecimento de seu senso de solidariedade internacional. Uma delas foi o crescimento do movimento de libertação nacional na Irlanda, dirigido contra os opressores ingleses. Outra foi o crescimento de um sentimento generalizado pela unificação e democratização da Alemanha. Mas outra foi a Guerra Nacional Revolucionária da Itália, conduzida no ano de 1859 contra a Áustria. Dirigida por Garibaldi, essa guerra culminou na libertação e unificação da Itália, bem como na introdução de uma série de reformas democráticas. Causou entusiasmo nos operários de todo o mundo capitalista. Posteriormente, teve lugar a heróica insurreição na Polônia de 1863. Essa revolta, afundada em sangue pelos opressores russos,
evocou expressões generalizadas de apoio e simpatias por parte do proletariado. Por fim, houve a Guerra Civil Revolucionária nos Estados Unidos, que ocorreria enquanto se formava a Primeira Internacional. Os operários organizados na Inglaterra, Alemanha, França e outros lugares, observando essa guerra, compreendiam claramente que seus interesses de classe deveriam ser colocados ao lado do Norte contra o Sul escravista. E, como já colocamos, em muitas ocasiões expressaram seus fortes sentimentos abolicionistas. Então, terminamos aqui esse tópico, esse subtópico, né, de um tópico do capítulo 3 do livro. Yay! Legal! E tá bom por hoje, né? Não, vou aqui ler só mais um. Vamos ver aqui o tamanho do podcast. Quanto tempo temos de podcast? 25 minutos. Dá para ler mais um pouquinho. Vamos continuar lendo aqui. Subtópico 2. A fundação da Associação Internacional dos Trabalhadores. A Primeira Internacional foi fundada em 28 de setembro de 1864 em St. Martin Hall, Londres. Antes dessa reunião, mais de 300 operários da França e 12 da Alemanha visitaram a Exibição Internacional em Londres em 1862 e, enquanto estavam lá, discutiram com os sindicalistas ingleses o projeto de uma internacional operária. Em 22 de julho de 1863, também operários ingleses e franceses, em colaboração, organizaram reunião massiva em Londres para protestar contra a repressão da insurreição de Cracóvia e em defesa da independência da Polônia. Isso levou ao desenvolvimento de debates futuros sobre uma internacional. E cerca de 4 meses depois, George Odger, um proeminente líder sindical inglês, escreveu um chamado para os operários franceses em defesa de uma ação internacional operária. Os franceses não responderam por um ano, mas quando o fizeram, enviaram a sua resposta para Londres em nome dos mesmos operários que participaram da reunião conjunta em 1863. Foi para receber tal resposta que a famosa reunião de 28 de setembro no St. Martin Hall foi organizada. Tratou-se de uma imensa reunião que contou em peso com muitos trabalhadores e exilados estrangeiros. O professor E.S. Beasley estava presente. Marx participou como membro da audiência. Odger leu o chamado, enviado um ano antes para operários franceses. O chamado propôs, abre aspas, façamos uma reunião de representantes da França, Itália, Alemanha, Polônia, Inglaterra e de todos os outros países onde haja alguém disposto a cooperar pelo bem da humanidade. Façamos nossos congressos, discutamos todas as grandes questões das quais dependem a paz das nações. Fecha aspas. Tolan, um dos delegados franceses, que foi recebido com grandes aplausos, leu a resposta francesa. Após relembrar das dificuldades sofridas pelos operários, conclamou trabalhadores de todo o mundo a se unirem. Os franceses propuseram que a nova internacional tivesse sua sede em Londres, que o jornal operário inglês Beehive fosse seu órgão oficial, que um sistema temporário de doações voluntárias fosse estabelecido e que o novo corpo fosse encabeçado provisoriamente por um comitê central, com subcomissões em todas as capitais da Europa. A proposta foi aprovada por aclamação e um comitê geral de 21 membros foi eleito para executar as propostas da resolução. O comitê foi autorizado a filiar membros adicionais na medida das necessidades. No início de outubro, o Comitê Geral fez várias reuniões nas quais se adotou o nome Associação Internacional dos Trabalhadores e secretários-gerais foram eleitos. George Odger foi escolhido como presidente, William R. Cranmer como secretário-geral honorário. Havia secretários de correspondência escolhidos para a Alemanha, Marx, para os Estados Unidos, P. Fox, Itália, Polônia, Suíça e França. Os membros das nacionalidades do Conselho Provisório Central, como posteriormente se constituiu, eram os ingleses Longmaid, Horley, Lennon, Whitlock, Fox, Blackmore, Hartwell, Pigeon, Weston, Lucraft, Dell,
Sherman, Nies, Shaw, Lake, muitos nomes, né? Vou pular isso aqui. Vamos pular. Tem vários nomes aí tem os ingleses, tem os franceses, os alemães, uma galera aí. Aí tá. O primeiro congresso da Associação Internacional dos Trabalhadores foi marcado para 1865 em Bruxelas. O Conselho Geral discutiu formular um programa político e regras para a Associação Internacional dos Trabalhadores. Wolff, um emissário de Mazzini, na Itália, leu seu programa, que acabaria por transformar a organização em um corpo secreto, mas foi rejeitado pela oposição de Marx. Winston, um humanista veterano, também sugeriu um programa cheio de confusões, e este foi também rejeitado. Finalmente, um documento de Lelloubex, pesadamente influenciado pelo mazianismo, foi adotado. Marx estava no subcomitê para editar esse documento confuso, e como ele mesmo disse, alterou todo o preâmbulo, suprimiu a declaração de princípios e finalmente substituiu as 40 regras por 10. O documento, após ser aceito de forma unânime, foi quase que inteiramente obra de Marx, exceto por fraseologias pequenas burguesas sobre verdade, justiça e moralidade que o Conselho Geral insistiu em inserir, conforme Marx divergiu posteriormente. Que Marx tenha sido o primeiro a escrever o histórico documento demonstra a enorme influência de seu celebrado predecessor, o Manifesto do Partido Comunista. Desde o primeiro dia de sua existência, Marx foi cérebro intelectual, teórico brilhante e líder prático da primeira internacional operária. Aí sim, já tá bom. Deu 30 minutos de podcast, 30 minutos é um tempo bacana. E quem sabe a gente continua a nossa leitura num próximo episódio. Também estou devendo a leitura, e eu não esqueci do nosso ouvinte Eduardo, estou devendo a leitura de Guimarães Rosa, de algum conto do Guimarães Rosa, o que é um pouco mais desafiador, né? E também eu tenho que achar um conto ali do livro que o saudoso ouvinte Eduardo Dudu nos deu, é um conto que seja mais curto, porque os contos não são tão curtos assim, né? Pelo menos não pelo padrão que a gente tem no podcast. Eu dei essa olhada no livro, né? Então tenho que pegar ali fazer uma seleção do conto mais curto. E é isso. Uma boa noite e aproveitem aí esse mês de janeiro. Tentarei ainda lançar talvez mais uns 2 episódios aí em janeiro. Sei que eu sempre enrolo, mas acho que o desafio é esse. Tchau, tchau.